Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. O mundo hoje gira à volta da tecnologia e, com isso, suas vantagens e riscos. O tema do episódio de hoje é como criar tecnologias que respondam às necessidades das mulheres e das raparigas. Vamos também falar sobre mulheres líderes em tecnologias para paz e segurança. Importa referir que este episódio é realizado em parceria com a ONU Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade do Gênero e o Empoderamento das Mulheres no âmbito do Mês das Mulheres. A ONU Mulheres, seus parceiros e colaboradores apelam para uma sociedade pacífica e harmoniosa para mulheres e raparigas em toda a sua diversidade, não deixando ninguém para trás. Para o efeito, eu tenho duas convidadas. A Whitney Sabino, ela é uma jovem líder, é membro da African Women Leaders Network e faz parte da geração Igualdade, e é fundadora da Manas. Ela depois vai explicar um pouco mais o que a Manas faz. Tenho também, pela segunda vez, o prazer de receber a Chaista Araújo. Ela é ativista social, ponto focal do gênero e inclusão social do SESC. Olá, Chaista. Olá, Whitney. Sejam muito bem-vindas ao podcast para elas. Obrigada. Então, Chaista e Whitney, hoje vamos falar um pouco sobre este tema aqui do momento. Hoje não podemos falar de desenvolvimento sem usar a tecnologia. Então, gostava de ouvir a vossa opinião da relevância ou da necessidade e vantagens de criar e utilizar a tecnologia para responder àquilo que são as necessidades das mulheres e das raparigas. Muito obrigada. Posso começar, Whitney? Esteja à vontade. Obrigada. As vantagens são inúmeras, embora também existam os seus desafios, como muito bem a Lima disse, mas, acima de tudo, há mais vantagens, e se estas mulheres desde cedo forem capacitadas para poder entender os riscos a nível da internet e do uso das tecnologias, mais protegidas elas se podem fazer, mas também, acima de tudo, é capacitá-las ou criar oportunidades para que as mulheres percebam como é que as tecnologias podem dar mais rendimento, por exemplo, aumentar o fluxo de negócios, acesso à informação, que é crucial para diferentes áreas e carreiras que esta mulher possa escolher. Mas sem alongar-me muito, eu acho que depois também é interessante, Lima, falarmos quem é esta mulher que tem acesso à tecnologia. Exatamente, porque temos algumas limitações também, principalmente no contexto em que nós estamos. Mas pronto, vamos se desenvolver. Bom, muito obrigada, Lima, pelo convite e parabéns pelo podcast, Obrigada. Pelo estúdio tão bonito e tão acolhedor. Bom, cumprimento as pessoas que nos ouvem e talvez dizer que tecnologia é o centro do tema da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, do CSW deste ano, e é o lema que orienta as celebrações do Mês da Mulher este ano. E é uma oportunidade única para aumentar a consciência das pessoas à nossa volta sobre a necessidade de usar de forma consciente, de forma inclusiva a tecnologia, a internet e os diversos recursos que estas ferramentas nos oferecem e, inclusivamente, para chamar a atenção sobre as diferenças, os riscos que o uso da internet, que o uso da tecnologia e as desigualdades que caracterizam este meio ou esta área específica apresentam, não é? Então, eu vejo isto como uma oportunidade, sobretudo dentro do mês da mulher, e o que tenho como expectativa é que a nossa sociedade possa se tornar cada vez mais usuária, ou seja, que tenha mais acesso e mais oportunidades para as pessoas, para os moçambicanos e moçambicanas desfrutarem destas plataformas, acederem às oportunidades e recursos dentro da tecnologia e de tudo que ela representa.
e de forma consciente, inclusiva, solidária e o máximo igual possível. É verdade. É importante que a gente faça uso de forma consciente, como bem referiste, e a internet hoje, as tecnologias nos permitem nos capacitarmos, nos empoderarmos economicamente, socialmente, defendermos as nossas causas e criar os nossos negócios. Enfim, existem várias coisas que nós podemos fazer na internet. Mas através das plataformas, Whitney, tu fazes parte de alguns networkings a nível da África e não só. Shaista, através do SESC, as várias iniciativas que vocês têm, de que forma é que todos estes movimentos apoiam a rapariga e a mulher a terem acesso à tecnologia ou a fazerem uso das tecnologias para responderem às suas necessidades? Bom, o que eu ia dizer é que já há um bom tempo é que em Moçambique nós temos estado a discutir, em primeiro lugar, a questão da formação das raparigas e do acesso das raparigas a cursos nas áreas de ciências, como forma de orientar a discussão muito também para as questões tecnológicas. Temos estado a fazer vários avanços e vários esforços como movimentos no sentido de garantir que as mulheres não sejam vítimas das barreiras preconceituais ou de género que as impeçam de fazer matemática, ciência e quaisquer engenharias e quaisquer outros cursos ligados a estas áreas concebidas socialmente como masculinas. E há também vários esforços no sentido de dar às mulheres formações, capacidade, construir com mulheres e raparigas capacidades para que elas possam desfrutar da tecnologia, começar a usar aplicativos, a desenvolver aplicativos, mas também se fazerem presentes na internet. E uma coisa que eu acho interessante pontuar é que mesmo nós, como movimentos de mulheres, temos um histórico muito... Ainda somos novas na internet, ainda somos novas no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e em muitas outras plataformas. Então, esta chamada de atenção serviu também para nós mesmas, como promotoras de mudança social, como agentes de mudança, começarmos a tornar as nossas iniciativas visíveis, começarmos a ter websites, começarmos a ter contas nas diferentes plataformas sociais e de mídia social, digo, e começarmos a mostrar ao mundo o que é que as mulheres estão a fazer por elas mesmas, o que é que as mulheres estão a fazer umas pelas outras, que avanços os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil estão a promover. E isto, de fato, também é novo para nós. É importante dizer que é novo para nós. Então, estamos nesta jornada de aprender juntas, de construir juntas e de ocupar o espaço digital juntas. É verdade. Eu ia dizer assim. E pronto, paro por aqui, que é para não, para não monopolizar o debate. Como é que estas redes, estes networkings todos que são criados, podem ser usados para, por um lado, ser uma oportunidade para ampliar a voz da mulher, para ela se educar, para se formar, para se empoderar? Eu acho que é importante trazer aqui uma experiência do programa Aliadas, que é um programa implementado pelo SESC, com o apoio do Alto Comissariado do Canadá. Durante o tempo do Covid, nós enfrentamos... O programa estava mesmo no início. E nós temos parceiras a nível nacional, com exceção de algumas províncias. E eram coletivo de mulheres, organizações de mulheres de base. Mulheres, muitas delas que não conheciam, não sabiam como ligar um laptop. Quanto mais aceder e participar de uma reunião de Zoom. Foi uma decisão crucial sobre como avançar com a implementação de um programa no meio da pandemia. Como orientar, como garantir a qualidade da intervenção de um programa de empoderamento de mulheres, de organizações de mulheres. E a tecnologia foi crucial para o engajamento, para a conexão dos diferentes coletivos de mulheres. E foi surpreendente como, numa primeira fase,
Algumas diziam, aqui há dificuldades de rede, não conseguimos aceder. E com o tempo, nós depois percebemos que tínhamos que dar um apoio muito direcionado. Daí que organizações com um pouco mais de experiência tiveram que apoiar. Nós fazíamos encontros, tínhamos alguém, providenciávamos internet, acesso ao computador, alguém que ia lá e dava esse apoio. Com o tempo, elas ficavam um pouco mais à vontade e diziam, lembra-se no início, quando nós não participávamos, nós tínhamos que mentir porque não conseguíamos ligar, não sabíamos como entrar. Então, foi uma oportunidade ímpar que o Aliadas usou no âmbito deste programa, que é para empoderar as mulheres. Daí foi muito fácil usar, gradualmente elas foram aprendendo a usar a internet, a saber estar na internet, a usar a imagem, a se conectar com as outras, e foi uma experiência única de como podemos reverter o avanço do uso das tecnologias num contexto como aquele, e foi crucial para o sucesso, para o arranque do programa. Pois. Bom, acho que o que acabaste de dizer é interessante porque mencionaste no início que elas tinham essa desculpa de que não conseguem conectar, mas na verdade é porque elas não sabiam utilizar. Exatamente. Então, às vezes, é de facto necessário fazer uma capacitação, né? Treiná-las, formá-las, para que elas possam ter acesso à educação e, aliás, às tecnologias. E hoje, por acaso, nós fazemos, não sei se a Whitney está, mas já aquele grupo das mulheres que partilham lá várias ações. Exatamente, Mulheres com Vida. E alguém mencionou que aquele grupo foi criado no período de Covid. Exatamente. E é interessante como este movimento é tão forte, tão coeso e mostra uma união incrível entre mulheres a nível nacional. Às vezes acontece uma coisa em Nampula, Maputo, em qualquer canto do país, e já há um movimento de solidariedade, há um movimento que é criado para ativar as várias pessoas espalhadas pelo país. É incrível, né? Como a experiência do Covid, por um lado, ajudou as mulheres a se educarem, a se formarem, né? Portanto, para terem acesso às tecnologias, e desde então até hoje elas fazem o uso das tecnologias para várias necessidades. Exatamente. E eu acho que, sem dúvida, é crucial, porque quando nós falamos do acesso e do uso das tecnologias para as mulheres, nós temos que pensar que Moçambique não é Maputo, né? Esta é uma frase que muitas vezes nós dizemos, mas a realidade, num estudo feito pela Web Foundation, por aí em 2015, 2016, e acredito que os resultados não são assim tão diferentes, fizeram uma pesquisa a nível dos bairros periurbanos e também, principalmente, em espaços rurais. O acesso à internet é muito reduzido. As mulheres têm muito baixo acesso à internet. Então, nós temos, para além, antes do acesso à internet, é o acesso ao aparelho, ao dispositivo. Exato. Esta pesquisa mostrou que os homens têm 59% de acesso a um telefone e as mulheres tinham 33%. Isso já mostra uma discrepância enorme. Então, quando nós falamos de uso e acesso às tecnologias, nós temos que pensar, como a Whitney esteve a dizer aqui antes, estas discrepâncias de género, como é que os homens, o acesso que os homens têm, para já o custo do celular, porque não é só olharmos para Maputo, para as grandes capitais do país. Então, como é que esta mulher tem acesso a esses dispositivos, a essa tecnologia, para depois também falarmos do acesso à internet e como é que ela usa esses espaços para disseminar a informação, acesso a negócios e muito mais. É verdade. Whitney, tu também fizeste uma feira durante o período do Covid. Fala-nos um pouco dessa experiência e de que forma é que a tecnologia ajudou portanto, criar um ambiente para que as mulheres pudessem partilhar alguma informação. Bom, de fato também foi a exposição virtual que nós organizamos como rede de mulheres jovens líderes de Moçambique na altura, está no rol de oportunidades que a Covid proporcionou. Tempo e espaço para investigar e para encontrar soluções que aquele contexto, para os desafios que aquele contexto nos
nos apresentava naquele momento. E a exposição virtual foi mesmo assim, foi no âmbito dos 16 dias de ativismo em 2020. Ok. E foi através deste movimento que se cria via redes sociais, que nós recolhemos diversas histórias de mulheres, diversos depoimentos, casos marcantes de violência baseada no género, porque é importante pontuar que com a pandemia o número de casos de violência baseada no género aumentou bastante. E pronto, não é o fórum para explicar os porquês, o fato é que aumentou e que era necessário naquela altura fazer alguma coisa. Não podíamos sair à rua e marchar, não podíamos fazer aqueles encontros, aquelas convenções, conferências que nós sempre fizemos como rede ou como movimento, e a exposição virtual foi uma alternativa viável, funcionou muito bem, muito para além daquilo que estávamos à espera. Um pouquinho depois conseguimos também fazer uma série de diálogos de alto nível sobre mulheres, paz e segurança, liderada por jovens, ou seja, organizada por mulheres jovens líderes, liderada por mulheres jovens líderes, com diversos segmentos de alto nível da nossa sociedade, para conversar sobre mulheres, paz e segurança, numa altura em que os ataques terroristas em Cabo Delgado assumiam proporções alarmantes. E trazer a voz, a preocupação, os questionamentos das mulheres jovens líderes naquela altura só foi possível através da internet. Só foi possível através da tecnologia, através do recurso a aplicativos como Zoom e outros. Até para a exposição virtual foi necessário o uso destes diversos aplicativos. Então, a tecnologia foi um recurso fundamental para nós continuarmos as nossas lutas, mesmo num período de reclusão, e também para continuarmos o exercício da nossa liderança e da nossa mobilização. Pois. Realmente o período de Covid veio nos ensinar muitas coisas, e uma das principais foi o uso da tecnologia e as vantagens que todas elas que ela nos traz como ferramenta. Aprendemos a usar os Zooms e todos os outros mecanismos de comunicação para fazer reuniões, para fazermos negócio, para denunciarmos casos de violência e não só. Então foi um aprendizado que ficou e que, de certa forma, continuamos a fazer o uso delas. Mas aqui a grande questão é como é que nós trazemos mais mulheres para este mundo das tecnologias. Sheissa, bem mencionaste que o acesso ao telemóvel, ao dispositivo como tal, para a mulher e rapariga ainda está abaixo comparativamente ao homem. Portanto, o homem tem mais acesso ao dispositivo em relação à mulher, sem falar do acesso à internet. Como é que nós podemos levar a tecnologia para mais mulheres? Bem, acima de tudo, nós temos que criar condições de promover a capacitação do uso à tecnologia, e também promover este acesso à tecnologia de várias formas, como engajamento do setor privado, para poderem compreender. É que se as mulheres têm acesso ao dispositivo, quanto mais as mulheres são em maioria, não é? Se mais mulheres têm acesso à tecnologia, mais mulheres vão usar a internet. E se as grandes operadoras conhecerem e terem essa perspectiva de género, vão perceber o grande potencial que existe aí, não é? Há um grande percentual de mulheres que está fora da internet, e que quem vende a internet, os grandes barões da internet em Moçambique, estão a perder, não é? Então, e ao mesmo tempo, do nosso lado, como sociedade civil, eu acho que é, acima de tudo, perceber que o acesso às tecnologias é uma questão de direito humano. Hoje em dia, tudo está a progredir para ser digital. Tudo está a progredir para ser digital. O acesso às nossas contas bancárias, o pagamento até de impostos, cada vez mais tudo isso está a ser digital. E se nós não prestarmos atenção, nós estaremos a deixar as mulheres para trás. Na verdade, até o acesso às tecnologias é um dos critérios que, a nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que preconiza, né? Então, a sociedade civil tem que ver para além o acesso à tecnologia como uma questão de direitos humanos. E não precisa ser necessariamente apenas
intervenções específicas sobre tecnologia, como existem já algumas, que eu tive a oportunidade de fazer parte, como o Movatec e outras, que promovem formação específica em termos de tecnologia para acesso à empregabilidade. E percebia-se que até, porque a gente fica a pensar, no espaço rural, é muito longe de Maputo. Aqui, na zona de Xamanculo, pesquisas feitas nessa altura mostravam que meninas com 12ª nunca tinham ligado o laptop. Aqui, no Xamanculo, no Spamanino. E como é que nós garantimos que esta rapariga concorre em pé de igualdade para uma oportunidade de emprego num banco, para ser caixa, em relação ao homem? E os homens, de forma fácil, entre eles vão tendo acesso, ou para atingir um laptop, entre eles vão. Isto é muito comum entre os rapazes, em promover ou como arranjar o meu laptop, o meu telefone. Então, como trazer? E mesmo até começa em casa. Começa em casa, quando um remoto avaria, mano, tu chamas o teu irmão, porque automaticamente pensamos que é o homem que resolve. Então, como é que nós, como pais, começamos a interagir, a trazer a tecnologia às nossas raparigas em casa? Tenta ligar, o que aconteceu? Porque se calhar nós estamos a deixar para trás grandes cientistas ou grandes técnicas de ICT, das TICs. Então, como é que nós, como pais, também, quando influenciamos as formações, por que não queres fazer engenharia informática? Isto assim, no mais alto nível. Por que em vez de fazer curso de culinária, não queres fazer informática? Tu podias fazer informática, vai ser útil na 8ª, a partir da 8ª há trabalhos que tu vais fazer. Se não tens o computador, há sempre alguém que tem um computador. Então, como é que nós, como pais, trazemos esse acesso à tecnologia assim, nas meninas, gradualmente, e conscientizá-las que elas também podem tocar, digitalizar, aceder, criar. O Whitney falou de plataformas aqui. Há plataformas super interessantes. Então, eu acho que é um pouco essa conversa que nós precisamos de ter para a mudança de consciência. É verdade. Acho que tudo começa na família, realmente. Esta mudança de comportamento dos próprios pais, como bem disseste, de querer rotular aquilo que são as tarefas da menina e as tarefas do menino. Isso, de facto, leva... Porque quanto mais nós somos desafiados, nós vamos investigar. Né? Se entrega um remoto a um menino, o menino vai se sentir desafiado a investigar como é que se faz para resolver o problema no remoto, resolver o problema no telemóvel do pai e da mãe, e a menina está desafiada a descobrir receitas novas para fazer um almoço diferente à mãe. Não é que isso seja mau, mas também temos que incentivar a rapariga a usar as tecnologias. E hoje em dia temos muita informação e muitas formações que podem ser feitas online, né? No YouTube, virtualmente, que as pessoas podem ter acesso e poderem se capacitar virtualmente e gratuitas algumas delas. Sim, né? Pois. De facto há, e o que a Lima acaba de dizer chama a atenção para a necessidade de políticas claras que promovam o acesso à tecnologia para mulheres e raparigas. É um trabalho conjunto e a Sheista falou muito bem da questão da necessidade do envolvimento do setor privado, do envolvimento da sociedade civil, das famílias, na construção desta educação, desta consciência para as tecnologias de informação, de comunicação, mas é importante dizer que políticas públicas nesse sentido contam bastante. As políticas afirmativas, por exemplo, no acesso ao ensino superior para meninas, contam muito para que mulheres possam ter acesso à tecnologia, à informação, a dispositivos, a conhecimento por si só. Uma das iniciativas e esta é uma delas, as cotas por género para adesão a cursos, por exemplo, das ciências exatas ou das ciências naturais e das matemáticas para mulheres e raparigas, e o acompanhamento necessário para que elas permaneçam e terminem estes cursos tido como masculinos é importante e é uma questão política. A questão, por exemplo, do acompanhamento a nível secundário básico e do secundário geral, as meninas e raparigas, as raparigas e as mulheres de modo geral, para que tenham treinamento vocacional, para que tenham acompanhamento
de fato para isso. E a inclusão de informática básica nos nossos currículos é uma coisa que nós temos estado a discutir já há algum tempo. É extremamente desafiador para o governo, porque nós sabemos que o setor da educação enfrenta desafios abismais neste momento, mas é algo que nós não podemos deixar de falar. É importante que seja o Estado a prover esses recursos básicos, não necessariamente as famílias, porque sabemos que grande parte das famílias moçambicanas não tem a capacidade financeira para prover dispositivos como telemóvel ou como um iPad ou um tablet ou um computador. Então, algumas questões básicas são da responsabilidade do Estado e é preciso chamar o Estado à sua responsabilidade no que diz respeito ao acesso aos recursos, às oportunidades e à tecnologia para que de fato haja inclusão digital e para que de fato a população possa desenvolver melhor e mais rápido, porque é o que nós queremos, é o que nós procuramos. Houve durante a pandemia iniciativas muito interessantes, uma vez que o ensino todo teve que acontecer no formato online. Houve operadoras de telefonia que disponibilizavam, por exemplo, internet de forma gratuita para sites de estudo, internet de forma ou de baixo custo para os estudantes e por aí assim. Eu penso que estas iniciativas não deviam morrer, se é que de fato morreram, não deviam morrer e que devia haver, claro, investimento nesse apoio das operadoras, mas também de outras empresas, de outros órgãos, de outras instituições do setor privado, das organizações não governamentais, um compromisso mais efetivo com a inclusão digital, um compromisso mais sério com a promoção do acesso à tecnologia e a recursos tecnológicos de modo geral para mulheres e raparigas, porque deixar isto muito a cargo da sociedade civil ou das famílias também não me parece muito realista. E mais, há muito avanço que tem que ser feito também por questões de segurança para mulheres e raparigas nesse sentido, mas penso que depois se calhar vamos a gente aprofundar por aí, esta questão, mas eu gostava de pegar no aspecto que muito bem exemplificaste relativamente às ofertas que o setor privado fez às escolas no período de Covid. Nós todos nos lembramos que ofereciam internet, algumas ofereciam equipamento, computadores, dispositivos que permitissem que os alunos tivessem acesso à tecnologia. E, de facto, toda esta experiência do Covid provou que cada um de nós aprendeu alguma coisa. Os estudantes, os adultos, as mulheres, as raparigas, todos nós aprendemos alguma coisa em termos de acesso e uso à tecnologia. E garantimos, de certa forma, a inclusão dessas meninas que estavam na escola a terem que estudar virtualmente porque não havia outra solução. Portanto, tanto os rapazes como as meninas tinham que fazer as suas aulas virtualmente, tinham que submeter os seus trabalhos virtualmente. E como é que, por um lado, o governo e, por outro lado, o setor privado podem fazer uma parceria para garantir a continuidade desta iniciativa, né, que foi de louvar? E como é que a sociedade civil também tem estado a olhar esse aspecto, em termos de apoio, em termos de formação? Por exemplo, o SESC, não sei se dentro da plataforma que foi criada, se vai a este nível de portanto, formação, de oferta a dispositivos, acesso à internet. Nesta altura, nós depois, no processo no âmbito do Covid, também criamos a plataforma Aliadas em Movimento, que é um website, uma plataforma que permite com que diferentes organizações partilhem as suas intervenções sociais, o que vão fazendo, mas também celebrarmos algumas mulheres ativistas, histórias de vida. Portanto, é um lugar onde o movimento pode se encontrar, pode partilhar, pode interagir, não é? E está aí, está disponível.
Agora, há aí um outro ponto que eu acho que é necessário trazermos, ao mesmo tempo, esta presença dessa mulher, né, a nível do digital. E é tudo muito novo. A Whitney muito bem disse no início que até para os próprios movimentos é uma questão nova. Então, eu noto, trabalho na sociedade civil há já algum tempo, eu noto que muito se faz, mas pouco se visibiliza. A consciência do uso, por exemplo, das redes sociais para galvanizar o trabalho que as organizações comunitárias de base, mesmo até as que estão muito mais avançadas, contam-se. Se tu entras na internet e procuras tanto no Instagram como no Facebook, as organizações, o quão são visíveis e engajam, são muito poucas. É verdade. Mas eu conheço muitas organizações de mulheres especificamente, que são as com as quais mais trabalho, e visibilizam muito pouco. Então, a nível do Aliadas, nós temos promovido formações para as organizações parceiras e outras que não são diretamente parceiras do Aliadas, envolvemos a nível das províncias, criamos este engajamento e também fazemos um acompanhamento para que possa aumentar o nível de divulgação nas redes sociais, acompanhamos como é que elas estão a visibilizar as redes sociais, as atividades que vão fazendo, e sempre temos encontros a nível do Zoom e mesmo até o uso de outras plataformas como Jamboard, que é para apresentar, promover apresentações, e nós tínhamos que fazer encontros de aprendizagem online. Então, isso ficou, e o fato do exercício ser constante e contínuo é uma forma também de garantir que elas tenham acesso e continuam a usar as redes sociais. Como é que a mulher pode fazer o uso das tecnologias e deste mundo digital para ela poder contribuir para o processo de paz e segurança no país? Bom, eu acho que é muito importante falar da tecnologia conectada à questão de mulheres, paz e segurança, sobretudo em Moçambique, porque nós temos assistido a uma série de eventos que colocam as mulheres em situações bastante adversas. Eu há pouco mencionava a questão dos ataques insurgentes em Cabo Delgado, ou do terrorismo em Cabo Delgado, e afetar praticamente toda a zona norte, mas também Moçambique tem sido vítima de ciclones ano a ano, desde Kenneth, Idai até essas tempestades tropicais, Ana, Xalane, Gombe, são vários, mais de 10 ciclones em menos de 3 anos. E tudo isso coloca as mulheres, a sociedade em geral, sim, mas as mulheres e raparigas numa situação de vulnerabilidade, eu diria, diferenciada. E a tecnologia tem um grande potencial de facilitar a resposta a estes cenários de crise humanitária, mas também de acelerar o processo de recuperação econômica, social destas áreas, principalmente nas zonas centro e norte do país. Um fenômeno interessante que eu gosto bastante de partilhar é como a juventude assumiu a liderança da mobilização da ajuda humanitária praticamente lado a lado com grandes agências das Nações Unidas, governo e instituições grandes. E isso só foi possível através da tecnologia, através de campanhas de angariação de produtos não perecíveis para ajudar as pessoas em menos de 24 horas pós-ciclone, em situações, verdadeiramente extremas. Jovens, mulheres e homens conseguiram mobilizar grandes somas de apoio, seja em roupas, seja em pensos higiênicos para as mulheres para as mulheres deslocadas dos ciclones, dos conflitos e por aí adiante. E tudo isto só foi possível reunir o apoio, a solidariedade dos moçambicanos e moçambicanas liderados por jovens através da tecnologia, e para fazer esta ajuda chegar em tempo quase que real, porque estas plataformas existem. É verdade. E eu acho que para mim é importante contar a história nesta tónica. Faz todo sentido contar a história nesta tónica, primeiro porque evidencia a liderança dos jovens e segundo porque deixa claro o poder mobilizador, o poder engajador, o poder revitalizante da tecnologia, mesmo em situações extremas. Agora, uma das coisas que tenho estado a assistir é que
as tecnologias, os recursos tecnológicos, a questão da digitalização das oportunidades, dos negócios, etc., tem um grande potencial para acelerar os negócios ou as iniciativas que são oferecidas às mulheres no contexto de recuperação, onde nem sempre em exemplos muito curtos e muito rápidos. É muito mais fácil circular, guardar dinheiro através de plataformas digitais, que há várias por aí, carteiras móveis, do que dinheiro vivo nestas zonas. E as mulheres e raparigas tendem a usar mais estas plataformas, mesmo nos centros de apoio às pessoas deslocadas. Esta questão está ali muito presente. O uso do digital para registar iniciativas, para desenvolver iniciativas, para também denunciar algumas situações, a criação de linhas abertas para chamadas gratuitas, para denunciar situações pontuais de violência, de assalto, ou seja o que for, é bastante usada. Num dos centros de acolhimento que tive a oportunidade de visitar e trabalhar, em Metuge, as mulheres não têm todas telefone, mas tem uma que tem telefone e que avisa as outras em situação de movimento estranho ou de um ataque próximo. Quer dizer, a comunicação tem um poder bastante relevante nestes contextos. E é importante assistir, por exemplo, ou estar a participar, a testemunhar como mulheres que têm acesso a estas ferramentas, a estas oportunidades, estão literalmente a pegar na mão uma das outras e a construir um movimento de recuperação juntas e a criar oportunidades juntas. Há muitas mulheres que não têm acesso a plataformas digitais, mas que estão nos ombros ou na boleia das que têm. E isto é muito interessante. Há meninas que estudaram, tiveram acesso a estas oportunidades e hoje estão a desenvolver aplicativos para ajudar outras meninas, para facilitar a vida de outras meninas. Mulheres com acesso à tecnologia que criam aplicativos que facilitam a denúncia a casos de violência, que participam da criação de linhas verdes, que ajudam as meninas e as mulheres a monitorarem, por exemplo, a sua menstruação, o seu bem-estar de diversas formas, através do telefone, através de diversas opções, soluções tecnológicas para mulheres e raparigas junto de outras pessoas. E eu penso que isto é muito importante. Agora, do ponto de vista de participação, eu tenho experiência de poder me conectar a nível continental e mundial às discussões sobre mulheres, paz e segurança em Moçambique, mesmo no período da pandemia, através da tecnologia. Houve fóruns importantes organizados por instituições bastante relevantes no que diz respeito à paz e segurança, e que a nossa participação, a nossa preocupação só foi registada porque nós nos conectamos, porque procuramos saber, porque investigamos e porque nos engajamos através das plataformas digitais. Não era possível estar na União Africana, estar em Nova Iorque, estar em todos estes sítios, mas participámos, por exemplo, das sessões do CSW virtualmente. Participámos das sessões organizadas por diversas instituições de forma virtual e deixámos lá ficar as nossas preocupações e também as nossas propostas de solução, porque pronto, nem sempre somos portadoras de desafios, mas Sim. temos ideia do que é que nos pode tirar das situações em que nos encontramos. E eu mencionei que nós organizamos, como Rede de Mulheres Jovens Líderes, em 2021, diálogos de alto nível sobre mulheres, paz e segurança. Estes diálogos foram moderados por raparigas no norte de Moçambique. Uma jovem líder de Cabo Delgado é que esteve a moderar as sessões todas, com todas estas figuras de alto nível, com outras raparigas, com outras jovens, com outras instituições. E isto foi uma experiência única, muito bonita e muito inspiradora de se viver. E há também esta questão da visibilidade
e do apoio mútuo na resposta a casos de VBG no espaço digital. Isto também é muito bonito. Nós víamos antigamente uma mulher a ser atacada no espaço virtual ou a ser, digo, entre aspas, qualquerizada no espaço digital, a ser julgada no espaço digital. E nós não tínhamos como responder, porque muitas de nós não estávamos lá. E quanto mais mulheres vão ocupando estes espaços, mais vão denunciando a misoginia, mais vão denunciando os ataques às mulheres por elas serem mulheres, o bullying aos seus corpos, às suas escolhas, às suas opiniões nas redes sociais, nas plataformas digitais. Vai tendo cada vez menos espaço à medida que mais mulheres vão ocupando o espaço digital e vão se solidarizando naquele espaço. É verdade. É verdade, realmente há um movimento de solidariedade que já se nota e tem estado a ser feito a nível das redes sociais e não só, que é bastante positivo. Há algum tempo atrás falámos ainda aqui sobre esta questão da solidariedade feminina. Eu gosto muito de realçar esse aspecto, porque eu acho que tudo isso passa também por estarmos solidárias. Quando falaste das situações do Norte, que há mulheres que estão próximas das outras e usam o conhecimento das outras mulheres que têm facilidade em usar as tecnologias para passarem as suas mensagens, para colocarem as suas preocupações, etc. Então, isto é uma solidariedade feminina que existe naquela situação. Então, tem que haver essa solidariedade para apoiarmos a usar, a ensinarmos, a empoderar esta mulher de forma a que ela consiga, de facto, usar as tecnologias. Mas também é importante que haja uma legislação que protegesse a mulher em situações em que há fotos, há imagens, vídeos, que ela se apresenta de uma forma não digna de uma mulher, que por alguma razão estas imagens tenham vazado e que a sociedade toda esteja a partilhar, esteja a fazer julgamentos e que aquilo afete emocionalmente e psicologicamente aquela mulher. Como é que nós podemos proteger estas mulheres em termos de legislação disponível? Eu sei que há tempos aconteceu uma discussão nesse sentido. Então gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a esta questão da existência de legislação que de facto protege a mulher em situações de vulnerabilidade. Acredito que é necessário continuar-se a fazer todo um outro trabalho de consciencialização sobre o uso das tecnologias, sobre também a segurança que essa mulher, quais são as táticas que ela pode adotar para estar segura no espaço cibernáutico. É muito importante nós falarmos sobre isso, muito importante. E variam desde burlas, desde paqueras que não são realísticas, assuntos que levam as mulheres até a perderem dinheiro na internet. Não só mulheres, porque também há homens que também caem em burlas, mas eu acho que é importante nós falarmos sobre os assuntos. Quais são as táticas ou os mecanismos, as estratégias que quando tu tens negócio online como mulher, ou mesmo sem ter negócio, como é que tu estás online de forma segura? Quais são os dados que tu podes partilhar, o que não podes partilhar? Eu definitivamente acho que nós temos que aprofundar mais e partilhar, viralizar mais a informação sobre isso. Não partilhe os teus dados bancários, não dê informação sobre onde moras. Esse tipo de detalhe é extremamente importante. É importante. Não dar detalhes onde mora, não colocar o contacto no perfil, portanto, na descrição do perfil das redes sociais. Ter muito cuidado nas abordagens de pessoas estranhas, porque às vezes eles estudam a vítima de tal forma que conseguem perceber que ela está numa situação sensível. Há mulheres que, por exemplo, estão a sair de um relacionamento, estão sensíveis, e quando tem alguém que começa a dizer palavras bonitas, coisas bonitas, e vão levando estas mulheres nestas conversas que depois acabam se tornando vítimas. E há situações, exemplos claros de mulheres que já foram extorquidas. Muito dinheiro com esses indivíduos, né? E nós precisamos de falar sobre isso, porque ao mesmo tempo é um assunto tão vergonhoso, entre aspas, porque não tem a ver com escolaridade, Alima. Várias pessoas, mesmo até homens e mulheres, mas estamos a falar de mulheres especificamente, não tem a ver com o nível de escolaridade. Pois. Imagina aqui, mas como é que eu caí
nesta armadilha, E não é? o que é que eu posso fazer para outra mulher não cair? Porque se eu não partilho informação, há de haver outras vítimas que vão também sofrer a mesma burla. Exato. Então, há ainda muita coisa que, quando as mulheres passarem a estar mais presentes no espaço cibernético, nós vamos conseguir garantir a disseminação e a partilha dos direitos destas mulheres, não é? E os desafios que elas enfrentam e como é que elas superam isto. Eu acho que, como sociedade civil, nós devemos criar cada vez mais espaços também de apoio a esta mulher que passa por esta situação, não é? Sim. Porque há muito risco de quem vê as suas imagens expostas, a sua dignidade vai abaixo. E ainda mais tu vês, quando mais vês ainda mais mulheres a ir contra ela, não é? Então, o movimento do bem também tem que se viralizar. Então, eu acho que... O julgamento que muitas vezes acontece. Acontece. Então, há um trabalho de consciencialização do uso, de como esta mulher está no espaço, não só para ela a nível individual, mas também para essa promoção dessa paz, né? Para a construção dessa paz e no âmbito do uso das tecnologias de informação e comunicação, é uma oportunidade para a construção deste movimento. Este movimento que já existe aqui, eu e a Whitney fazemos parte do movimento feminista, temos outras companheiras, mas também existem outros movimentos, não é só um único. Mas o espaço cibernético, a internet permite com que haja construção de espaços, construção de movimentos, construção de movimentos que defendam os direitos das mulheres. É também uma oportunidade para se criar advocacia para a promoção de paz. Como é que eu promovo a paz a nível da internet? Como é que eu falo sobre aquilo que são os meus pensamentos? Estatísticas e estudos mostram como as mulheres são eficazes na promoção de paz, mesmo até em processos políticos, né? Pois. Então, onde é que estão as mulheres? Há um processo, há uma invisibilização da mulher nestes espaços para ela falar de paz, e há muito que elas vêm fazendo. As mulheres às vezes participam dos processos, sabes muito bem disso, Whitney, e depois na fase final elas estão invisíveis, né? As mulheres participam de processos, apoiam e depois no final não estão lá. Então, como é que nós mulheres podemos usar os espaços para a promoção da paz? Como é que podemos usar os espaços como a internet e a tecnologia para ampliar o alcance da comunicação sobre isso, sobre como viver em paz, sobre coesão social? Há muito espaço sobre como as mulheres podem. Agora, eu sem dúvida acho que este acesso, a promoção do acesso do uso das tecnologias deve igualmente ocorrer em simultâneo com a consciencialização e sobre o poder que esta mulher tem de trazer a sua voz, de trazer as suas cores, os seus pensamentos, como é que ela se engaja, as suas emoções, como é que ela interage com as outras, e a internet está aí, o espaço está aí, e a diversificação destas mulheres, porque há uma questão da representatividade que eu acho que é importante falarmos aqui, a representatividade de quem é essa mulher que está na internet, de todos os tipos, de todas as origens, é importante termos mulheres albinas na internet, como a terem podcasts, a falarem sobre outras, porque há raparigas e cada vez mais, é uma coisa que eu tenho observado e tenho falado tenho alguns amigos que têm escolas que têm adolescentes privadas e alguns professores, é o impacto da tecnologia e das redes sociais para a construção da imagem que esta mulher cria de si. E cada vez mais nós temos situações em que temos o Instagram, em que tudo é muito bonito lá, a imagem que se vende desta mulher é de uma mulher elegante, perfeita, sempre maquiada, tudo organizado, ela não tem estrias, não tem... Então, nós temos uma oportunidade e ao mesmo tempo desafios. Exato. Como é que a internet, como é que as mulheres, como é que nós, mulheres ativistas, e não só, mulheres reais, falam das suas próprias vidas, se apresentam na internet como modelos relativos para as meninas e cada vez mais as raparigas, as crianças têm acesso à tecnologia. Parece que tudo... Eu há dias tive que ter uma conversa muito com a minha filha. Era sobre... minhas filhas, elas estavam a dizer sobre como o cabelo, elas não estavam muito felizes com o cabelo, né? Com o cabelo dela, mas eu quero ter o cabelo de uma brasileira. Então, é um pouco isso. Então, a imagem que nós estamos a trazer, como é que nós falamos sobre isso, ela tem que se ver, tem que se identificar. Então,
há muito espaço ainda, há espaço para todas e todos na internet. Então, Há acho que espaço. cada vez mais nós temos que diversificar e desempacotar um pouco esse modelo de Instagrams, de influencers. Eu quero ver uma influência de uma senhora do Spamanini que vende. Eu tenho muito a aprender com uma senhora, com uma mana que vende no Spamanini. Eu tenho que aprender como é que ela gueva, quanto é que ela gera lucro, como é que ela faz. Imagina o potencial que teríamos se nós tivéssemos influencers de senhoras que atravessam a fronteira para comprar produtos. Onde ela vai comprar? Quais são os melhores fornecedores na África do Sul? Percebes? Muita Há gente muita aprenderia coisa, alguma muita coisa. gente aprenderia. E acho que é importante promovermos uma, se é que eu posso dizer, uma deselitização destes espaços. Quem é que está? Estas mulheres que estão na internet. Então, eu acho isso. E sem dúvida, Lima, tu tens um papel crucial nisto. Sobre quem senta aqui do teu lado. E para elas está a ser esse espaço incrível. Na verdade, para elas é um exemplo incrível de como as mulheres podem usar a internet, os espaços virtuais para promoção de direitos e tudo mais. Exatamente. Acho que, obrigada, Chaista, pelo elogio, de certa forma, mas o podcast para elas, de facto, olha para esta questão da inclusão de todo tipo de mulheres. Portanto, a internet realmente promove muito a mulher perfeita, um padrão. E, de certa forma, eu tenho um propósito de desmistificar um pouco este conceito, porque a profissão ideal hoje é vista por muitas mulheres como sendo a de influenciadora digital, a influenciadora digital perfeita, não a influenciadora digital que é a mamana de Spamanini, que mostra como é o dia a dia dela, o que acontece quando ela atravessa, onde é que ela compra, etc, etc. Mas não, as redes sociais não são feitas apenas para as influenciadoras perfeitas, porque existem influenciadoras que estão a influenciar em assuntos relacionados à moda, né? Que trabalham com cosméticos, etc. Isto é uma área. Mas não vamos todas nas redes sociais fazer a mesma coisa. Eu tenho um propósito, a Chaisa tem uma agenda, a Whitney tem outra agenda. E eu, quando comecei este podcast, muita gente vinha para mim, não, mas tens de fazer isso, para viralizar, para criar polêmica. Eu dizia, não é este o meu propósito. O meu propósito é outro. Existem outras plataformas que tratam destes assuntos. O importante é nós estarmos muito bem claros daquilo que nós queremos atingir em termos de agenda, em termos de propósito e trabalhar neste sentido. Não nos deixar distrair por outras coisas, porque cada um tem a sua agenda. Hoje estou com 2 mulheres que trabalham numa área, amanhã estou com outra. Portanto, todas elas têm espaço. E aqui eu garanto a inclusão, a diversidade. Já recebi, por acaso, uma jovem de Chimoio, empresária. Quero meninas de Niassa, de Nampula, enfim, da nível do país, sem padrões, sem olhar para a cor, sem olhar para questões de tribalismo, etc. Exato. É, de facto, um espaço para as mulheres falarem de assuntos de mulheres, encontrarmos soluções através desta plataforma que hoje é digital, que usamos as tecnologias para fazer chegar essas mensagens todas a estas mulheres. E, de facto, tem estado a resultar, tem estado a receber feedbacks muito positivos das províncias, de alguns distritos até. Outro dia estava no elevador e cruzei com uma moça que vinha de um distrito da província de Nampula. Ela olhou para mim, tu não és a moça que faz o podcast para elas? Eu, sim, sou eu. Fiquei tão feliz em saber que o podcast já saiu de Maputo e está a chegar em outras províncias de distrito. Isso é gratificante. De facto, é muito importante estarmos conscientes de que a tecnologia faz-nos chegar a vários lugares e temos que fazer o uso dela de forma consciente, né? E responsável também. Bem, estamos no fim do nosso episódio. Foi bastante interessante nós explorarmos todos estes aspectos relacionados a este mundo digital, que é um mundo gigante, com várias oportunidades e riscos também, obviamente, mas definitivamente temos que tentar tirar as vantagens que existem destas tecnologias. Últimas mensagens no mês da mulher, com enfoque para a inclusão das mulheres no mundo digital. Bom, se calhar vai eu primeiro.
Já que estamos a fazer as notas finais, eu gostava mais uma vez de te dar os parabéns a Lima pelo podcast e pela brilhante organização. Muitos parabéns a ti e a tua equipa. Obrigada. E agradecer pelo convite. Em género de fecho, o que eu ia deixar como apelo é que cabemos todas. Nossas iniciativas cabem todas e podem dar a mão umas às outras também no espaço digital. Não somos rivais, nós estamos a competir entre nós. O espaço digital também pode ser um espaço seguro para as mulheres, um espaço de solidariedade, de companheirismo e de coexistência saudável entre homens e mulheres. O que eu gostava de dizer é que não há problemas em ser a influencer digital de moda, não há problemas em não sabermos a tua fonte de rendimento, porque na verdade não é nosso assunto saber a tua forma de rendimento, é apreciarmos o que estás a expor para nós, querendo. Então, há espaço para todas, sem julgamentos a absolutamente ninguém. E, por favor, não partilhe nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de vídeo que não dignifique a uma outra mulher igual ou a uma mulher da sua família, da sua parentela ou de sua proximidade. Então, vamos juntas, tornar o ambiente digital mais inclusivo, mais seguro e mais solidário para todas e todos. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Winnie. Mais uma vez, obrigada, Lima. A mensagem que eu deixo é, acima de tudo, que possamos promover mais acesso à tecnologia para mulheres. Porque quanto mais as mulheres tiverem acesso a essa tecnologia, mais soluções também elas trarão, porque eu é que sei quais são os meus problemas, os meus desafios, e muitas das vezes as grandes inovações vêm dos problemas que eu enfrento, e há muitas outras mulheres que podem enfrentar o problema que eu enfrento. Então, se eu tenho acesso a essa tecnologia, eu tenho uma oportunidade de criar inovação, de ser um role model, um modelo para alguém, e partilhar as soluções que eu encontrei para ultrapassar aquilo. Então, como muito bem disse a Whitney, há espaço para todas nós e todos nós. Então, mais acesso a tecnologias para as mulheres, mais soluções para o mundo. É verdade. Mais acesso à tecnologia para as mulheres. E vencer, sem dúvidas, mais soluções. Mais uma vez, obrigada às duas. E as portas estão abertas do podcast para elas, a esta já sabe. Whitney, se tiveres alguma iniciativa ou qualquer projeto que beneficie as mulheres ou ajude a formá-las, educá-las de certa forma, também este espaço está aberto. Sintam-se em casa também. Importa referir que este episódio foi gravado em parceria com a ONU Mulher, e a todos vocês do outro lado também o nosso muito obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de subscreverem as nossas páginas no YouTube, seguirem as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e podem também escutar este episódio no Spotify. Até a próxima e muito obrigada.